contato agora é com o advogado André Marcília. Doutor Marcília, muito boa noite. Seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui. Doutor Marcília, deixa eu dar um passo atrás antes da gente falar sobre os esclarecimentos da Meta, as ações da Advocacia Geral da União. Eu gostaria da sua opinião, o senhor que é advogado, constitucionalista, trabalha muito com casos envolvendo liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Como é que o senhor viu a declaração de Mark Zuckerberg no sentido de encerrar as parcerias com agências de checagem e estabelecer uma nova metodologia muito similar ao que já usa hoje a Rede X, das notas de comunidade e também mudar o algoritmo no sentido de trazer mais notícias relacionadas à política, que foi algo que ele explicou aí nessa declaração na semana passada. Eu queria a sua explicação e a sua opinião a respeito dessa fala. Bom, como ele vai tratar a sua moderação ainda é algo que a gente precisa ver na prática como isso vai ser aplicado. Agora, a checagem que ele propõe, que é, aliás, a moderação que ele propõe, que é por notas da comunidade, não é um problema, isso não é ilícito, isso, se fosse ilícito, inclusive o X não poderia existir no país, porque ele modera a partir de notas da comunidade. Então, eu não vejo como isso como um problema, ao contrário, vejo como uma solução. Ao invés da checagem ser feita por checadores profissionais nos bastidores, nas sombras, retirando e excluindo o conteúdo, o que o Zuckerberg propõe é que a checagem seja feita à vista de todos, aos olhos de todas as pessoas, com a possibilidade de versões somadas, com a possibilidade de contraditório. Isso é benéfico para quem compreende a liberdade de expressão como a soma de versões, como o debate do debate de enfrentamento de ideias diferentes, você extrai sempre uma ideia melhor. Isso é ruim para quem acredita numa liberdade de expressão censória, restritiva, em que apenas uma versão, coincidentemente, em geral, a versão das pessoas que defendem esse tipo de liberdade de expressão, apenas a versão delas é que prospera. Os checadores, o que eles fazem é igual ao que vai acontecer agora com as notas da comunidade. Só que, na verdade, agora os checadores aparecem. As pessoas que fazem as notas da comunidade, elas aparecem, expõem o seu ponto e os dois ficam à vista. Nenhum deles é excluído. Como é que isso pode ser negativo para a liberdade de expressão? Não há como. Apenas para aqueles que acreditam que a liberdade de expressão seja feita com silenciamento. Isso é uma liberdade de expressão inviável dentro de um país democrático, Paulo. Perfeito. Deixa eu incluir meus colegas aqui nessa entrevista. Silvio Navarro. Doutor Marcília, boa noite, um prazer sempre revê-lo. Eu vou insistir aqui no ponto em relação à Advocacia Geral da União, eu comentava agora há pouco, a previsão, inclusive no artigo constitucional 131 da AGU, a AGU atuando como uma espécie de um fórum de debate sobre a atuação de redes sociais no Brasil. A AGU é um órgão de consultoria e assessoramento, podendo atuar em tribunais, para a União e não para defender causa. Eu queria ouvi-lo. Onde é que está escrito que monitoramento de redes sociais, checagem ou a própria atuação da plataforma é competência da União e a advocacia deve atuar sem ter sido provocada? Boa noite, Silvio. Olha, eu creio que a AGU perdeu-se institucionalmente e não é de hoje. Na verdade, a gente já tem a AGU atuando contra supostas fake news desde o início do mandato do Lula. Mas esse caso, eu acho que coloca em xeque a institucionalidade da AGU por diversas irregularidades presentes nesse episódio. Primeiro, que a gente vê o advogado-geral da União dizendo que há uma preocupação muito grande do governo. Só que o governo não é o patrão da AGU. O patrão da AGU somos nós. A AGU não é um órgão de governo, a AGU é um órgão de Estado. Ela responde a nós, ela responde à coletividade. As preocupações do governo não deveriam preocupar a AGU. Esse é um ponto primeiro. Então, me parece que há uma submissão ao governo de um órgão de Estado. Isso já é uma irregularidade. Segundo, que, como você disse, a AGU tem uma função de assessoria jurídica. Ela é um órgão, portanto, consultivo. Ela não é um órgão combativo. Ela não deve judicializar nada. Ela deve prestar apoio jurídico ao Estado, tanto que é o advogado-geral da União. É a União que deve ser apoiada, não o governo, e por meio de assessoria, não por meio de combate nenhum.
O que parece é que o termo advogado-geral da União está sendo interpretado como se ele fosse o advogado de todo mundo, né? O advogado-geral. Não é advogado-geral porque ele é advogado da geral ou de todo mundo. Essa é uma interpretação que não pode ser feita. Em terceiro lugar, me parece que a AGU atropela o MPF, o Ministério Público Federal, que já tinha feito requisições, inclusive num outro prazo, num prazo bem maior e razoável, para a Meta. Então, um órgão disputando o poder com o outro, um atropelando o outro, isso é totalmente... Não só a gente tem uma questão aqui de ferir-se a liberdade empresarial da Meta ao querer que ela explique o que não precisa explicar, como tem também um ferimento ao equilíbrio entre os poderes, ao passar por cima do MPF. E o MPF, sim, é que tem legitimidade para requisitar informações que eventualmente possam ferir os direitos coletivos dos usuários ou dos consumidores. Se o MPF quiser requisitar, que requisite. Agora, a AGU não tem essa função. Quarto lugar, Silvio, a notificação extrajudicial que a AGU fez não tem validade nenhuma. Qualquer um de nós pode fazer uma notificação extrajudicial para um outro e pedir que aquilo seja respondido no prazo de 3 minutos. Isso não tem nenhuma validade, não vincula ninguém, não obriga ninguém. A Meta respondeu simplesmente por um ato de boa-fé. Em quinto lugar, não há nenhum ilícito nessa moderação, como a gente estava falando há pouco. Veja, a nossa legislação não impõe que a Meta tem, ou qualquer outra empresa tenha de fazer essa ou aquela moderação. Não existe nenhuma obrigação de checagem. O que o Marco Civil da Internet e a legislação do consumidor exigem das plataformas é que elas cuidem do ambiente virtual e tragam segurança a eles. É isso, apenas isso. Se isso vai ser feito com moderação de checagem, se isso vai ser feito com notas da comunidade, isso não é da conta do governo, isso fere a liberdade empresarial da Meta. E, por fim, a resposta que a Meta deu, a gente viu hoje à tarde, é a que a gente já esperava. Eles vão dizer que eles não têm ainda uma resposta, porque é óbvio, isso está sendo ainda feito nos Estados Unidos. Então, a afobação, inclusive, da AGU mostra que, além de todas essas irregularidades, a abordagem que foi feita, ela tem apenas intenção política, porque a efetividade jurídica é e não teria como não ser nenhuma.